Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tauricast. Como vocês podem ver, um cenário diferente, né? Até porque hoje é um episódio especial. Você já assistiu o episódio do Vitor, da Viviane, e agora chegou a vez do meu episódio. Bom, eu tenho um convidado aqui muito especial, que ele, querendo ou não, tem um papel muito importante na criação desse podcast, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de dar um recadinho. Queria agradecer primeiramente a Fitofórmula, né, por ser a realizadora desse projeto. Então, essa primeira temporada do Tauricast é graças à Fitofórmula. Então, todo o crédito que a gente tem aqui hoje vai para ela, porque sem ela você não teria todo esse cenário, né, disponível para a gente poder gravar um podcast. Bom, se você quiser conhecer os produtos da Fitofórmula, você pode acessar o QR Code que vai estar aqui na tela, tá? Ou acessar fitoformulanatural.com.br. E se você quiser procurar por um prescritor, saber onde tem o mais próximo de você, você pode acessar o guianaturalsaude.com.br, que o QR Code também vai estar aqui na tela. Bom, agora vamos falar do nosso convidado, né, um convidado especial, que a gente trouxe aqui o Leandro, né, o Leandro Ferreira, ele que foi o nosso primeiro convidado do Tauricast. Bom, se você acompanha a gente já há um tempo, você notou, né, que teve vários cortes dele aí no nosso Instagram, né, o TikTok, enfim. Ele fez parte, sim, dessa história toda, tá? E nada mais justo trazer ele aqui hoje. E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Pô, o Leandro, como que eu posso falar? Pô, o cara... Pô, eu vou falar aqui que ele deu um nome pro nosso programa, né? Você lembra disso? Lembro, lógico que eu lembro, né? Até pensei que vi aqui, pô, o episódio especial. Cadê o convite? Eu falei, cadê o convite? Ele, né? Cobrou. Cobrei, não, sabe, ó, ele cobrou. Não, brincadeira, mentira. Não cobrei não. Mas, ó... Cobrou. Falei, pô, cadê o convite? Né? Dei o nome aqui, lembra do dia? Lembro. Pô, e aí, o podcast e tal, vamos criar... Qual o nome? Aí eu... Espaço Tauri, pá, cast, Tauricast. E aí... No mesmo momento, lembra? Mandou pro Allen, né? Mandou lá, ó, faz um designer aí. Você lembra em quantos minutos ele fez? Foi uns 10 minutos, mais ou menos, né? Cara, eu acho que foi um pouco menos. Foi rápido. Mas foi muito rápido, né? Acho que no mercado aí o designer, nessa qualidade aí, tá em falta, né? Nossa. E a gente pede, às vezes, um criativo demora ali 24 horas, 48, né? A gente fala pro design, né? Pô, faz isso aqui pra gente. O design sabe que demora, né? Tem várias pesquisas, referências, mas daquela vez a gente tava com pressa, né? Com muita pressa, né? A gente tinha tempo ainda, né? Mas 5 minutos, mas com muita qualidade, né? Exato. E aquele logo que ficou aqui estampado, né? Por muito tempo, né? Foram mais de 50 episódios, né? Foram quantos episódios? 54 episódios. Então, chegou o momento do rebrand, né? Como você pode ver aqui o logo novo. Então, Leandro, não sei se você já tinha visto, mas esse é o nosso novo logo. Eu vi, ficou bacana. Quem que fez? Foi o Arley de novo? Não foi o Arley, não. Foi a Maria Luísa, que inclusive tem um episódio dela aqui, né? Que o Vitor entrevistou tanto ela quanto o Christopher, né? Que é o nosso social media, né? Então, tem tudo certinho lá, eles contando como foi esse processo durante esses mais de 50 episódios, tá? Então, eu te convido também para assistir, caso você queira entender um pouco melhor. Assisto sempre lá, mas esse aí eu não assisti ainda, vou assistir sim. Então, fica aí. E, bom, como eu falei, né, é o primeiro episódio, né, que foi com você. Só que antes desse primeiro episódio, não sei se isso daqui você vai lembrar, mas a gente tinha gravado um piloto lá que ficou, né, internamente aqui entre a gente. Sim. Mas você lembra dele? Lembro. E o cenário, então, todo com a Vivi, que a gente montou na hora ali, aquela mesa... E parecia que era um interrogatório, né? Era aí a Vivi, assim, a disputa de quem fala mais e quem fala melhor. Não foi? Foi mais ou menos isso, não foi? Foi muito bacana, muito bacana. E eu tava bem nervoso no dia, né? E eu falei, caraca, Vivi mega inteligente. Eu falei, caramba, e aí, como é que eu vou trocar essa ideia com ela, né? Mas foi muito bom, ela direcionou direitinho ali a parte teve muita dinâmica, né? Então ela sempre com perguntas específicas que deu muita naturalidade e foi muito tranquilo, né? Eu lembro sim. Foi aqui a mesa aqui, ó, de lado, aqui, ó. Tudo preto, né? Olho no olho aqui, assim, ó. Pá. Eu falei, caraca. Não, e tudo escuro. Eu tava reassistindo, né, alguns episódios antigos, né? Porque, eu adoro, tipo, ver a evolução do programa, né? E aí eu olhava assim e falei, tá muito escuro esse cenário, né? E, tipo, e foi com isso que a gente foi tendo as ideias de falar, vamos jogar um verde, vamos deixar um pouco mais, né, colorido, assim, porque...
A gente vai acertando com o tempo, né? A gente nunca acerta nada de primeira, mas a gente vai melhorando com o tempo. Sim, mas ficou bem bacana, gostei, ficou bem descolado, né? Mas gostei. Que bom. Mas esse aqui é só pro especial, né? Esse daqui é o especial. Vai lembrar que esse daqui é um episódio especial, né? Aí depois desse, você vai ver normalmente, né, a mesa e tudo mais. Mas é especial, né? Especial tem que ser um formato diferente. Perfeito. E esse episódio foi o primeiro que você participou de um podcast? Olha, foi o segundo ou terceiro podcast que eu participei, né? Tinha participado de um outro. Mas assim, sempre o primeiro em um lugar novo, né? É diferente, né? Tu fala, caramba, como será a dinâmica? Porque aqui eu já falei contigo, já falei com o Vitor, acho que eu não falei ainda, né, no podcast. Não teve, né? Não teve, mas falei com a Vivi, foi os primeiros, né? Ela que tomou a frente ali nos primeiros e é diferente, né? Muda a pessoa, muda a dinâmica do episódio, então é um pouco diferente, né? Mas foi bem tranquilo, é um bate-papo, eu gosto de conversar, né? Eu falo pouco, né? Então, onde eu compareço aí, eu faço amizade, inclusive com vocês, né? Eu não considero parceiros de trabalho, eu considero amigos, né? O que mais a gente faz aqui é trocar ideia, né? Demora 1 hora pra começar o podcast, é só de conversar. Sempre tem uma resenha assim, né? Porque é isso, né? Tipo, o trabalho traz isso pra gente, né? Dá esse luxo pra gente poder discutir, brincar com algumas coisas, né? Não, com certeza. Até eu lembro daquele episódio do nosso amigo Vitor, né? A primeira vez que ele me trouxe a água, né? Lembra desse episódio? Não, mas... Foi isso. Eu queria muito poder contar aqui, mas é tanta coisa que eu acho que tem que ser um episódio dedicado a isso, né? Sim, não, mas hoje, graças a Deus, aí ele traz a água da voz pra mim, né? Que é a água... Né, desculpa, não sei se tem... Se quiser patrocinar também, fica a brecha, né? Fica à vontade aí. Não podia citar, né? Desculpa, mas... De repente, né? Rola um patrocínio, né? Pô, e também tem a questão de que o podcast é muito legal para você expor sua opinião, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente cria muito conteúdo para as redes sociais, né? E tudo mais. Mas nem sempre a gente tem aquela brecha, né? Para poder falar sobre certo assunto, né? Às vezes o host mesmo pode trazer alguma informação que você possa refletir ali no momento. Então, para criar conteúdo também é muito bom, né, Leandro? Você que usa muito disso também, né? Eu gosto bastante, mas eu penso o seguinte, para a pessoa comparecer a um podcast, ela tem que dar a cara a tapa, né? Porque ela está se expondo ali, hoje com o digital é muito fácil ser cancelado. Só que para estar aqui você precisa, eu penso nisso, é isso e pronto. Você pode mudar a opinião? Pode. Se de repente entendeu por um outro mapa, por um outro ponto de vista, perfeito. Agora, você chegar aqui, falar o que pensa... E discutir de fato, né? Não é simplesmente, vou bater um papo descontraído. Gente, ninguém quer isso. As pessoas querem ouvir opiniões diferentes, quer aprender alguma coisa. Porque quando você aprende alguma coisa, a pessoa ela começa a te seguir por aquilo. E hoje no digital tem um monte de guru, um monte de gente que arrota que a verdade, eu sei, eu sou, e na verdade não é tudo isso, né? E na hora do podcast é bom porque você começa a descobrir quem é quem. Você vê quem fala a verdade, se o cara realmente conhece, se ele não conhece, né? Então eu gosto, porque é um bate-papo. E eu converso de coisas mais loucas possíveis, né? Então se falar de tudo, eu consigo dialogar desde maquiagem até marketing, carro, tudo. Tudo que você quiser falar aqui, a gente conversa. E isso é bom. Isso é bom porque a gente tem a gente expande a mente, né? Então, bem bacana, eu gosto muito. É bem bacana também. Isso foi uma coisa que eu fui vendo no decorrer do Tauricast, né? Porque minha primeira experiência, né, apresentando um podcast, e cara, a gente sempre conversa no off, né? A gente sempre troca uma ideia, faz as reuniões, mas... E às vezes tem muita coisa boa ali que dava para ser exposto de alguma maneira, e o podcast te dá essa abertura, né? Então, é um bate-papo tranquilo, sem julgamento nenhum, né? Você traz um ponto de vista, eu posso mostrar outro. Então, é bom porque aí o pessoal de casa, quando estiver assistindo, vai poder refletir, né? Pode servir de conhecimento para ele, de certa forma, né? Então, no geral, é muito bom. Né? Não, com certeza. E eu lembro do seu primeiro episódio. Não foi comigo. Lembra? Foi com a minha esposa. Pô, foi com a minha esposa, na verdade, foi o segundo. Foi o segundo, verdade. O primeiro foi com o Wellington, que era um jogador da Portuguesa Santista. Legal. Hoje ele tá na Coreia e tudo mais. Pô, mas assim, o nervosismo era o mesmo. Né? Percebi aí um pouquinho, né? Mas depois descontraiu, depois foi fluindo ali a conversa, foi bem bacana. Não, é bem bacana mesmo. Leandro, eu tava reassistindo o episódio que a Viviane, né, participou com você, e eu senti
que faltava uma coisinha ali. Eu achei que eu tinha uma dúvida que não foi esclarecida ali e tal. Eu quero trazer agora, tá? Pode mandar. Cara, você que trabalha com tráfego pago, né? Você já conhece isso, né? Já trabalha com isso há muitos anos e tal. E, cara, hoje é muito popular o tráfego pago. Sim. De uma maneira geral, né? Todo empresário conhece, nem todos aplicam nos seus negócios, sim, né? E tudo mais. Mas como que era antigamente? Por exemplo, a gente pega a época do Orkut, né? Pô, Orkut, você usava Orkut? Lógico, várias comunidades, né? Então, várias comunidades. Como que era feito, por exemplo, nessa época? Tu tem esse conhecimento? Bom, eu participei de um evento o ano passado, né? E teve uma pessoa que é dinossauro do marketing, né? Ela se posiciona assim, na brincadeira, né? E ela comentou sobre como era no Orkut, né? Não acompanhei na época do Orkut, eu realmente brincava de Orkut. A gente não conhecia, né? Não, ainda não... Na época eu jogava futebol. Tipo, nossa, nem sonhava em vir pro marketing, de fato, né? Mas na época tinha as comunidades, né? Então era algo mais orgânico. Então você participava de comunidades e dentro das comunidades a pessoa fazia uma parceria com o dono para vender alguns produtos lá dentro. Então aquilo, acredito que foi o começo ali mesmo do que é hoje, né? Aquilo foi um pontapé inicial. Porque as pessoas pensam, caramba... O Mark Zuckerberg ou qualquer outro criador aí, ele é bonzinho, ele criou uma rede para o pessoal se relacionar. Cara, tudo gira em torno de dinheiro, né? Então ele criou para se relacionar, perfeito. Porém, ele entende tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você busca, e ele tem parcerias que ele mostra ali o que você vai comprar, porque você já tem esse interesse. Então, nada é de brincadeira por acaso, né? Tudo no mundo gira em torno do quê? Final, que é ter dinheiro para ter o quê? Uma saúde boa, ter uma boa casa, né, ter lazer de fato, então ter um conforto de fato, né? Então tudo é para trazer o dinheiro. Então naquele começo a gente não conseguia visualizar assim com uma forma financeira, porém eles começaram através das comunidades, né, divulgando cursos ali dentro, e aí começou a se propagar e hoje estamos aqui, como você falou. Hoje o tráfego pago todo mundo conhece, todo empresário conhece, só que hoje ele está se atualizando. Hoje não é só apenas tráfego pago. Tráfego pago, a gente brinca, né? Se você chuta uma árvore, cai 50 gestores de tráfego pago. Pô, é verdade. Em toda esquina tem um designer, tem um gestor de tráfego. Então isso está muito... É o básico. Hoje, por exemplo, na Apex a gente trabalha com inteligência comercial. O tráfego pago é quando a gente traz o lead até a loja do nosso cliente. Porém, eu preciso ensinar ele a se posicionar, e se vocês são muito bons, né, em posicionamento, eu preciso ensinar ele a criar um CRM para organizar esses contatos, e depois eu preciso ensinar ele a vender também. Não adianta eu levar o peixe até ele e não ensinar ele a fazer o peixe. Tá? Então, tem toda uma estrutura, né? Não é algo simples, não é só isso, né? São os 4 pilares. Dentro de cada pilar, tem várias estruturas ali dentro para poder otimizar os resultados. Então, tráfego pago hoje, qualquer um faz. Agora, ter inteligência comercial para desenvolver esse trabalho, aí são poucos. Pô, e nessa época, né? Por exemplo, do Orkut... não era muito bem segmentado, né? Eu acho que era muito por alcance, né? Às vezes tinha comunidade, sei lá, tipo... Pô, tem a famosa... Eu odeio acordar cedo. Nossa, padrão. Eu participava, lógico. Quem não tava? Todo mundo que participou, né? Em algum momento da vida, né? Eu acho que era a maior comunidade do Orkut na época. Pô, eu lembro de... Eventualmente, assim, mexendo no Orkut, apareceu uma mensagem lá, um anúncio, né? Então, o pessoal aproveitava muito desse alcance, né? Apesar de ser uma comunidade grande, eles... publicavam lá porque sabia que ia alcançar um grande número de pessoas, né? Mas a conversão devia ser baixa, né? Ou será que não? Talvez não, né? Eu não sei, não tem esse número. Depende também do que tiver anunciando. Mas pensa comigo, se hoje, com o excesso de estímulos, de gatilhos mentais que as pessoas utilizam, vendem bastante. Imagina naquela época que tinha um ou outro que vendia. Eu acho que aquelas pessoas ficaram milionárias bem rápido. Porque hoje tem uma concorrência enorme. Hoje, se tu parar para analisar... todo mundo tem um produto para vender. Eu tenho um produto para vender. Vários gestores têm. Então é uma concorrência enorme. Então eu acredito que vendia com facilidade. A pessoa não precisava criar muitos gatilhos que já vendia, porque tinha poucos, né? Era escasso. E a escassez é um gatilho mental. Então quando a pessoa vê, pô, tô vendo agora, não vou ver de novo, ela vai lá e compra. Ou poucas unidades. Então eu acredito que... tô deduzindo, tá? Eu acredito que devia vender bem, viu? Até porque a comunidade tinha pra tudo, né? Sim. Tinha pra qualquer tipo de comunidade. Eu era do tipo que entrava em várias comunidades. Eu acho que o limite era 1000 do Orkut. Eu acho que eu bati
esse limite. Caramba. Foi o que me parou. Mas tinha comunidade de tudo que é gosto, né? Então, assim, dependendo do nicho, né, do serviço ou produto que você oferta, provavelmente tinha como qualificar, né? Sim, e é aquilo, né? Era algo muito inocente, né? Tu participava por afinidade, eu faço isso, eu faço aquilo. Acho que ninguém nunca pensava, né, que alguém ia anunciar alguma coisa ali dentro. Gostava do assunto, né? Sim, anunciava e acabava comprando, né? Porque lembra naquela época, e foi a época do Messenger também. Messenger não, desculpa. Foi MSN. MSN, Messenger, que tem agora do Facebook, né? Mas os músicos, por exemplo, a gente conhecia a maioria ali pela descrição do Messenger, né? Da MSN. Aí tava lá, está ouvindo tal cantor. O que eu gostava de fazer aquilo pra chamar atenção, cara. Pô, eu adorava, tipo, eu queria mostrar pra todo mundo ali que eu tava ouvindo tal música. E era o dia inteiro. Você via pra tudo, pra flerte, pra tudo, né? Não, foi a época da resenha, né? Foi. Essa entrava e saía, né? Não, tu tinha quantos anos nessa época? Cara... Tu era novinho, né? Pô, eu era muito novo, mas eu era desse nível aí. Eu tinha em torno dos meus 12 anos, eu acho, por aí. Eu peguei a adolescência ali, né? Então, realmente, era pra flertar, era pra se comunicar com os amigos, porém, né, tem um lado bom e um lado ruim, né? Perdeu um pouco aquela questão da rua, de se encontrar com as pessoas. Então, hoje é tudo muito fácil. Foi essa transição, né? Foi essa transição. Eu lembro que eu tinha ali em torno de 14 para 15 anos, eu ainda jogava bola na rua com o pessoal. O pessoal se encontrava na rua. E a partir daquele ano ali, foi acabando, foi morrendo aos poucos, né? E chegamos onde estamos hoje, né? Tem um lado positivo, a facilidade, a praticidade, porém um lado negativo que a gente perde um pouco a interação social com as pessoas presencial, né? Isso era muito bom. É isso mesmo, verdade. Bom, mas é curioso saber disso, né? Porque a gente não para pra pensar como que era o tráfego pago antigamente, né? Porque a gente sabe como é hoje, né? A gente... Pô, é impossível você mexer no Instagram hoje e não aparecer um patrocinar, um anúncio, né? Então, pô, é interessante parar pra refletir isso, né? Como que era no passado. Exato, né? E assim, hoje é aquilo, né? Se você torce pro Santos, só aparece Santos pra você. Exato. Se você vota no Lula, só aparece Lula pra você. Se você vota no Bolsonaro, só aparece Bolsonaro pra você. Então o algoritmo, né? Ele entende o que você busca. Ele sabe o que você tem interesse. Então ele vai mostrar aquilo que é interessante pra você. Pra quê? Pra você perder tempo na tela. Quanto mais tempo você perde naquela tela, mais dinheiro eles ganham, né? E mais fácil fica de vender alguma coisa, algum produto. Então, quando você busca, por exemplo, você pode entrar na segmentação, né? Idade, sexo, interesse, região, mas se você buscar, de repente, uma televisão para comprar, precisou uma vez, ou só falou com a sua esposa, quero comprar uma televisão. Depois não para mais de aparecer na televisão, né? Pô, isso era impressionante, né? Tipo, até hoje a pessoa se questiona, eu só pensei e apareceu aqui pra mim um anúncio daquilo que eu queria. Isso é loucura, cara, porque assim, parece às vezes que é mentira, né? Parece que é espionagem. Não, eu não vou falar isso, só pensei, né? Mas assim, já aconteceu. Mas, cara, eu até comentei, acho que em outro podcast que a gente participou aqui, sobre o abadá, né? A minha sogra falou assim, ela é costureira, ela falou, tô fora de época de carnaval, hein? Tô montando um abadá pra uma criança e tal, não sei o quê, beleza. Aí, legal, né? Ela me mostrou. Só falou. No dia seguinte, lá apareceu pra mim, Mercado Livre, abadá infantil. Falei, era fora da época de carnaval, é loucura demais. E assim, eu não sei se tu já assistiu aquela série da... Caraca, Netflix, tem um episódio, Black Mirror, acho que é isso. Sim, que a mulher, ela aceita todos os termos, né? E depois começam a filmar a vida dela e assim, acompanhar ela de tudo. E ela, mas você me acompanhando por quê? Não, você aceitou os termos. Então a gente aceita tanto termo ali dentro do digital. Nem liga, né? A gente só quer aproveitar logo, né? Exato. E o que será que estamos aceitando, né? Essa espionagem de fato existe. Não sei se você já viu algumas... por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles proibindo o TikTok. Por quê? Porque a China espionava através da câmera do TikTok. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas eu acredito que tem assim, um pouquinho de controle sobre a população em relação às redes também. Falando um pouco disso, eu lembro até que há pouco tempo, assim, né, um pouco tempo atrás, viralizou, né, tipo, uns compilados de momentos em que grandes personalidades, né, por exemplo, Mark Zuckerberg, né, o Bill Gates e tudo mais, que em algumas fotos deles, assim, né, tipo, sem dizer nada, assim, tipo, o pessoal via aqui no canto, o notebook dele estava com uma fita na câmera.
Né? Então, depois disso, o pessoal começou a criar várias teorias, não sei o quê. Inclusive, eu mesmo, eu tinha um notebook lá que eu coloquei uma fitinha lá, só pra mim, né? Só pra ficar dentro disso, vai que, né? Vai que, exatamente. Então, rolou muito disso. Você lembra disso? Cara, eu lembro sim. Já vi pessoas também que utilizam essa fitinha, né? Na câmera ali. Mas eu acredito, hoje tem vários hackers aí que conseguem invadir qualquer coisa, né? O que é uma câmera ali com uma internet, uma câmera... Aquele antivírus do Paraguai, cara, pois é. Né? Agora não é mais o Paraguai, né? Aquele antivírus da Shopee, né? Assim que eles falam agora. Né? Agora é assim. Então, cara, pode acontecer tudo, nosso próprio celular, nossa câmera ali. Né? Então, de repente, as pessoas têm medo de ser vazadas, né? De ficarem expostas, de repente se trocam em frente a uma câmera e... Eu não arrisco também não. Eu tenho ali, mas não arrisco não. Então você lê os termos? Não. Tu lê? Não. Eu acho que ninguém lê os termos. Não tem né? Cara, eu não conheço ninguém que já fez isso antes. Não, para ler. Cara, eu já li, vou falar a verdade, assim. Quando eu era adolescente, ali, algum termo ali de algum jogo, alguma coisa, você lia, né? Pra falar, pô, não, tô por dentro, legal. Mas aí chega um momento e fala assim, é só o termo de responsabilidade. Tipo assim, tô nem aí o que tá acontecendo, só aceita, né? E tá tudo certo. Pode ter algo obscuro por trás, exato. Né? Não, e é um texto enorme, né? Tu nem cogita. Tudo pra você não ler. Pequeno, enorme, tudo pra você não ler. Aí tem que rolar a barrinha. Não, você não vai ler. A Microsoft, por exemplo, quando tem esses lances de termos e tudo mais, eles querem que você abaixe até o final a barrinha pra poder aceitar. Exato. O que, assim, eles tentam, né? Falar, ó, tem certeza que tu não vai ler? Tu vai ter que ir até o final. Aí tu aceita. E, cara, assim, eu não paro. Tu quase que tá vendendo a alma ali, né? Exato. Tipo, fala, tá vendendo, tem certeza? Não, vai lá. Tu aceita, então... Eu recomendo que leiam, né? Mas eu não... Eu também recomendo, mas... Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, perfeito, né? Perfeito. Até porque a tua dica é boa. É boa. Exato. E... Ô, Leandro... Já parou pra pensar que em algum momento o tráfego pago não era ideal pra você? Ou você simplesmente falou, não, tráfego pago é isso, eu vou fazer isso Cara, na minha vida? Quando eu comecei foi bem bacana, né? Eu penso que as pessoas, elas precisam de experiências para poder desenvolver em alguma coisa. E ali um pouco antes da pandemia, né? Meu filho nasceu em 2020, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso. E eu sempre fui um cara muito ambicioso, sabe? Sempre quis ganhar dinheiro. Lógico, ambição é uma coisa, ganância é outra, né? Ambição é você querer conquistar, a ganância você passa por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa para ter aquilo, e aí eu já não concordo, tá? E aí eu pesquisei várias coisas, né, antes de entrar no tráfego pago, né? Então, fiz design gráfico, comprei curso de design gráfico. Olha. Comprei curso de design gráfico, entrei como afiliado, vi sobre produção de desenho para criança, cara. Então o tráfego pago não foi a primeira opção. Não, não, a ideia inicial era ganhar dinheiro. Certo. Para monetizar com o YouTube. Aí eu falei, bom, comecei a pesquisar, comecei a ver, não, tá caro. Antes não tinha as inteligências artificial, né? Hoje você joga lá e ela faz e tá pronto o vídeo. Antes não, você tinha que procurar o cara que desenhava ali, que faça a animação, né? E era mega caro, custava... sei lá, o segundo mais de R$100. Era desenho infantil? Desenho infantil não. Porque querendo ou não, é um mercado enorme no YouTube. Enorme, né? Os caras ganham dinheiro com isso. A gente vê Galinha Pitadinha, meu... Bilionários, cara. Quando descobri que Galinha Pitadinha é, sei lá, o top 5 dos canais mais populares do YouTube, eu não acreditei. Aí fui ver a lista, lá tinha Mundo Bita, não sei o que, cara, é enorme. Não, e o engraçado é que assim, a criança, ela não assiste só uma vez, né? Ela assiste 700 vezes. Eu tenho um filho. A ponto dos pais decorarem as músicas. Não, eu sei todas, né? Cara. Se fala aqui comigo aqui pra cantar as músicas, pelo menos 10, eu canto 10. Né? Mas assim, aí na época procurei, inclusive é o Bolo Fofos. Na época eu pesquisei. Esse eu não conhecia. Pão de queijo, já ouvi falar do nome, mas eu não conhecia. Ó, nesse, por exemplo, teve um vídeo dele que é o Pão de Queijo. Depois escutem aí. Nunca mais vai sair da cabeça. Ó, o Vitor tá dando risada, ele já escutou, já, certeza. Cara, falaram que aquele vídeo dele ali gerou mais de 50 milhões de views, né? E assim, gerou milhões de receita pros caras. Olha. É surreal. E assim, é chiclete, fica na tua cabeça ali, não ensina nada, mas a criança fica lá. Pão de... Meu, é muito chato. Mas assim, dava dinheiro. Então eu pesquisei várias coisas, só que eu falei, não é isso que eu quero fazer. Quando eu parei no Afiliados, eu falei, bom, e o designer,
Aí eu falei, bom, para ser afiliado, você precisa saber tráfego pago, saber sobre design, sobre social media e vender o produto de uma outra pessoa. E saber vender também. Então era muita coisa, uma coisa só. E a maioria começa pelo afiliado. Eu falei, não é isso. E não, eu acho que não é esse o caminho. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais, aí encontrei a comunidade de Sobral de tráfego, comecei por lá, né? Fiquei um bom tempo lá e aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Isso eu consigo ajudar as pessoas, é realmente uma solução que as pessoas precisam e além disso eu posso ganhar dinheiro. Então hoje, graças a Deus, estou com uma empresa caminhando, né? Estou com mais de 8 pessoas trabalhando juntamente comigo, né? E só crescendo, né? Cada vez mais. E o bom é que a escala do digital, ela é muito rápida, né? Eu até brinco, eu falo que um mês de digital, ele equivale a 1, 2 anos de uma vida real, de fato, né? Um CLT, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, onde eu trabalhava lá, o maior cargo ali, ele faturava em torno de... Faturava não, ganhava, né? Em torno de 25 a 30 mil reais por mês. Com o digital, você pode fazer isso já no primeiro mês. Cara, é surreal. Eu tenho conhecidos que pagam isso de impostos. É louco isso, né? É muito louco, né? Então, já no trabalho CLT, talvez eu nunca chegasse àquele cargo. A chance era 0,001% de chance. Você trabalhou por anos, né? Por anos. Quanto tempo? 8 anos. E nesses 8 anos, ó, levou 8 anos para aumentar R$1.000 meu salário. Hoje, um contrato novo que chega é o dobro disso. Né? Às vezes um pouquinho menos. Mas, cara, demorei 8 anos. E até uma vez eu conversando com uma amiga que trabalhava lá, né? Perguntando como estavam as coisas, isso algum tempo atrás. Eu falei, pô, tá bem, graças a Deus, já ganho muito mais que eu ganho aí, muito mais, né? E aí eu falei, ó, inclusive a cliente acabou de me ligar aqui, mandei o print pra ela, ó, acabei de fechar mais um contrato aqui. E ela falou, caraca, tipo, 2 contratos desses é o que eu ganho aqui, né? E, cara, eu encontrei o que eu realmente gosto de fazer. Não foi só pelo dinheiro, né? Eu ajudar pessoas, porque o empresário, ele investe dinheiro ali da empresa dele, que é o suor dele. E suor é sangue, né? Sim. E eu fico muito preocupado com isso, porque é o dinheiro de outra pessoa. Cara, a gente sabe que o cara deu o sangue ali por aquele dinheiro, para você entregar um serviço de qualidade, para você pegar aquele dinheiro e aumentar ele de fato. Então, eu me encontrei no tráfego, né? Hoje não falo só tráfego, eu falo inteligência comercial, porque justamente tem todo um compilado ali, né? Só o tráfego pago, qualquer um faz. O gestor iniciante faz. Agora, entregar resultado, não. Aí poucos conseguem, de fato, ter resultado. Bacana. E ainda falando um pouco sobre esse assunto, se você não estivesse fazendo tráfego pago, você estaria fazendo o que hoje? Continuaria como CLT, cara, no seu trabalho, ou você acha que já tinha partido para... Olha, como eu falei, joguei futebol profissionalmente, né? Joguei até os 22, 23 anos. Mas jogava em qual posição? Aqui no Brasil eu jogava de primeiro volante ou lateral. Aí eu joguei na Europa 6 meses, eu joguei de atacante. Joguei de ala, né? E atacante. E, bom, tentei ali até onde deu. Eu falei, bom, é uma máfia, futebol. Vou dar um exemplo. O próprio Kaká, né? Ele pagou para jogar no São Paulo. Ele era o terceiro reserva da base do São Paulo. Ele tinha uma condição, tipo, muito boa ali pra época. Né? Exato. Não, e outra. Ele só conseguiu ter a oportunidade ali no titular porque os caras viajaram numa excursão e ele era o único que sobrou porque o meia do time principal se machucou e subiram ele. Né? Mas assim, aí eu parei, né? Enfim. Mas hoje, se não fosse o digital, cara... Antes de vir pro digital, eu prestei algumas provas pra polícia, né? Eu cheguei a prestar e eu reprovei no médico porque eu tenho uma cirurgia na clavícula por conta do futebol. Caraca. Né? E o futebol me quebrei todo, né? E lá tinha pra aceitar, né? Nessa parte Os termos? Dos termos. Tinha lá da polícia que não podia ter cirurgia, né? E aí eu falei, caraca. Mas aí passei, cheguei no médico, reprovei, entrei com recurso, né? Entrei com processo. Inclusive, até esse mês agora, não vou falar a data, né? Mas esse mês entraram em contato falando que, ó, tá tudo certo, você tem interesse. E aí eu não vou desenrolar a história porque aí tem um termo aí por trás que eu não posso, né, explicar, mas assim, aí não via mais sentido, né? Mas acho que hoje eu seria polícia, acredito eu, meu pai é militar, né? E talvez eu fosse polícia hoje. Bombeiro, né? Entraria na militar para virar um bombeiro, que é o que eu fiz uma boa parte da minha vida. Caraca, salvar pessoas. Muito louco, né? Muito louco. Meu, caramba,
tráfego pago. Se não fosse isso, o cara seria bombeiro, né? Seria policial militar. Caraca. Até fotógrafo, viu, Vitor? Já trabalhei, viu? Ó, eu tinha uns 18 para 19 anos, trabalhei de fotógrafo, auxiliar ali, editava as imagens ali, ó, a cor, tá? Olha. Negócio é... O cara sabe tudo do marketing, né, cara? Tem que saber falar sobre tudo, né, Rafa? É importante, né? Um empresário saber cara. sobre tudo. Não, e até nas reuniões, né, com o empresário ali, quando você mostra que entende sobre o negócio dele, quando você fala, e ele fala, caraca, o cara é especialista de fato, né? Então, ele se sente confortável em confiar o dinheiro dele em você, né? A você, no caso. Então, é importante saber falar sobre tudo. Caraca, bem bacana. Se a skin não é premium, né? A lábia tem que ser, né? Exato. A gente fala sobre isso, né, Vitor? Exato. Tem uns caras aí com skin gratuita, né? E não gera nada. Aí não tem como, né? Felizmente. E, Leandro, outra coisa que eu tenho curiosidade em relação ao tráfego pago é que, no teu ponto de vista, qual o nicho que você acha que é mais difícil para vender no tráfego pago? Para vender, no caso, eu vender para eles ou eles venderem através do tráfego pago? As campanhas darem certo. As campanhas darem certo. Tá, hoje o nicho que eu atendo é um nicho bem complexo. Muitas pessoas, que é a área da beleza no modo geral, né? Muitas pessoas buscam essa área porque tem muita gente trabalhando nessa área e buscando ter resultado, porém não é tão simples de entregar resultado. Por quê? Porque você vende uma imagem de uma pessoa que o cliente precisa confiar nela, a pessoa precisa fazer um procedimento bom também, porque não basta você só investir em tráfego pago se o procedimento é ruim. Você precisa de fotos de resultado de antes e depois para gerar desejo nas pessoas, e você precisa ter uma comunicação para quebrar as objeções para os clientes. Então, não é simplesmente pegar um cliente, eu faço, vou entregar resultado. Não. Você depende do quê? Do material dele. Você depende dele explicando, quebrando objeções sobre como funciona o Botox, por exemplo. O que ele resolve? A pessoa não busca um procedimento, ela busca um resultado. Ela busca resolver um problema. Então o Botox, ele rejuvenesce, ele acaba com as rugas, as linhas de expressão. Ela, né, a gente até brinca, rejuvenesce até 5 anos, 10 anos. A pessoa quer se tornar mais jovem. Tá? Então, hoje a área da beleza, do modo geral, assim, é um pouco mais complexo. Eu faço várias reuniões com empresários e muitos falam, olha, fiz tráfego pago e não tive resultado. Por quê? Pega um cara lá de uma agência de marketing que não tem especialidade nisso, ele simplesmente não consigo fazer e não entrega resultado, porque coloca imagens estáticas, achando que o cliente final vai, olha, a imagem dessa modelo aqui com um preço. Não vai comprar. Então você precisa realmente ali mostrar várias e várias vezes, né? Eu até falo que na área da beleza, no modo geral, as pessoas precisam te ver de 20 a 33 vezes para confiar em você. Então, uma coisa que o pessoal faz muito. Como vamos escalar essa campanha? Né? Tem a escala vertical e horizontal. Qual que é a diferença? A vertical, você colocou um exemplo, R$30 naquela campanha. Você coloca depois 40, 50 e vai aumentando conforme o resultado for sendo bom. Já a horizontal não. Você tem, R$20 naquela campanha. Ao invés de aumentar o orçamento, você duplica o conjunto. Sobe mais uma de 20, mais outra de 20, para ter várias campanhas ao mesmo tempo. Por quê? Qual o motivo disso? Para aparecer mais vezes. Então, são alguns detalhes que as pessoas não se atentam. Mas na área da beleza também, além do tráfego pago, você precisa ter um perfil bem posicionado. Você precisa ter stories diariamente. Você precisa mostrar que você é bom no que faz. Você precisa ter ali chamada para ação nos stories, porque os stories vendem. O feed ali é a sua empresa no digital, não vende nada. Só mostra o que você faz, mas não vende. Os stories vendem e o tráfego pago também. Então a área da beleza ele é bem complexo, né? Porque tem que ter um CRM bem organizado, tem que fazer um follow-up com as pessoas. Você entrou em contato, não respondeu? Chama de novo. Não respondeu? Chama de novo. Não respondeu? Liga. É chato? É chato. Mas eu já fechei clientes aí que eu fiquei 30 dias ali com o processo de follow-up e ele hoje está na minha empresa. E está feliz. É aí que entra o trabalho, né? Exatamente. A pessoa só contrata um gestor só para subir as campanhas. Aí o gestor, no teu caso, você identifica que tem vários pontos que precisam ser consertados e você ajuda o teu cliente a poder ter mais resultados através do tráfego pago. Não, com certeza. E assim, tem pequenas estratégias que as pessoas não se atentam, né? E assim, não é só fazer o tráfego pago. Por exemplo, agora, final de ano, né? As pessoas da área da beleza estão bombando, tá? Algumas, né, que não fazem tráfego pago, acredito que ainda não, porque depois dos jogos online aí, né, de bet, tigrinho, as pessoas deixam de gastar no mercado hoje
para poder apostar achando que vai mudar de vida. Então isso caiu um pouco o poder de compra das pessoas, né? No caso, rotatividade de dinheiro no país. Caiu, porque as pessoas estão gastando com bets. Mas enfim, então você precisa mostrar para as pessoas, você precisa saber vender, você precisa estar divulgando o seu trabalho. Né? Não adianta só, apareci uma vez, não deu resultado. Cara, você precisa saber vender. Você precisa ter várias ações para chegar no resultado. Né? Só tráfego pago antigamente funcionava, hoje não. Em contrapartida desse ponto, de qual seria o mais difícil de vender e tudo mais, qual que você acha que seria o mais fácil, assim, tipo, que tu vê assim e fala, é tranquilo de trabalhar isso aqui? Cara, o mais fácil é aquele que não dependa do cliente mandar um criativo para você. Qualquer um que o cliente não precise mandar assim, tá aqui o criativo. Eu acho que já se torna fácil. Porque 70% do resultado das campanhas do digital, ele vem pelo criativo. Que é o que o cliente vê ali, o que ele visualiza. Será que aquilo é bom? Então, quando não depende do cliente mandar algo bom para você, a gente direciona, lógico, né? Fica mais no seu controle, é mais fácil. Campanhas de Google, por exemplo. Né? Porque o Meta Ads, Facebook, Instagram, você gera desejo nas pessoas e constrói uma marca. Já o Google não, a pessoa entra querendo comprar aquilo. Então, tudo que for uma intenção de compra é mais fácil. Então, qualquer campanha de Google é mais fácil de vender. Né? Itens para Google. Tem itens que funcionam melhor no Meta, que você mostra a pessoa, opa, preciso disso. Então, qualquer campanha do Google é mais fácil de vender. Leandro, eu vejo muito, assim, estou mexendo no celular ali, seja no Instagram, né, qualquer outra rede social, e eu vejo que muitos comércios, seja restaurantes, né, lojas, eles investem muito nessas trends virais, né, que, sempre chega para mim alguma coisa assim, né, patrocinado. Você acha que isso é importante para uma loja, por exemplo? Porque, assim, ele faz uma brincadeira, chama atenção, né? Mas, assim, o empresário ele consegue converter alguma coisa através disso? Ou é só para aparecer mesmo? Bom, é importante ter, sim, alguns pontos que gerem conexão, que gerem meme também. Eu acho que é importante, sim. Porém, tem os dois lados da moeda. Tem um lado que você pode aumentar o seu número de seguidores, o número de engajamento, de visualização ali da região. Porém, se ele viralizar a nível nacional e for um negócio local, você acabou com a sua audiência. Você não vai vender para um cara que mora no Nordeste, por exemplo, se tem um negócio local aqui. Então, eu conheço, por exemplo, uma empresária que ela tem uma doceria e ela viralizou, vídeo assim, aquele food porn mesmo, assim, aquele chocolate escorrendo, assim, muito bom. Só que ela ganhou mais de 20 mil seguidores nesse vídeo. Tá? Porque era muito bom mesmo. Só que assim, acho que 2 mil era daqui. O restante era tudo de fora. Então, assim, será que foi bom para ela, se ela não vende online? É bom porque gera autoridade pela quantidade de seguidores. Porém, não vai se tornar comprador nunca. Essa pessoa que vai fazer número, gera engajamento, mas um engajamento para entregar em outros locais que você não vai vender. Então, na questão da trend, é bom, é legal, mas é bom para chamar a atenção das pessoas. Né? As pessoas gostam disso, porque as redes sociais são uma rede de entretenimento. A pessoa está lá para brincar, para se divertir, para desestressar. Né, para ter um pouquinho de dopamina de curta duração ali, rápida, né? Só que tem os dois lados da moeda. É bom, por um lado, e por outro lado pode ser ruim, tá? Então, não concordo com aquele perfil com 10 postagens, 10 memes ou trend. Não concordo. Você acha que seria uma estratégia boa para qual momento, assim? Só para conhecimento da marca? Cara, para conhecimento da marca eu acho muito legal, né? Para mostrar o que você faz ali. Vou dar um exemplo, né? Eu vi uma, inclusive eu vou replicar e eu vou pedir a ideia sua depois lá. Opa! Eu vi uma lá que eram 3 caras dançando, era uma loja de automóveis, né? E aí eles dançando no ritmo da música, né? Para cada item que ele estava apresentando. Um era o carro 1.0 e ele dançando bem lento. Um era um carro 1.5, ele dançando mais ou menos, né? Dançando não, jogando água, né? Tipo, bebendo água. Aí o outro bebendo mais rápido e o 2.0, ele se... Tomava um banho. Tomando banho de água, né? Tipo, mostrando ali o consumo de gasolina. Pô, eu achei muito bacana. Porque, principalmente para as mulheres, né? Não entendem. Pô, o carro 1.0 e o carro 2.0. O quanto bebe, né? E aí eu gostei. Eu falei, pô, é inteligente. É que eleva consciência também. Eleva consciência. Então gerou um ensinamento. Gerou um ensinamento, traz seguidores. Só que aí entra aquela questão. Seguidores qualificados se são da região, negócios locais. Agora, se é um negócio que atende o Brasil inteiro, não vejo problema nenhum. Pô, então...
primeiro, não adianta entrar em qualquer trend, né? Não. Pelo visto, tem que saber, tipo, se comunicar com o teu público, até porque você tem a oportunidade ali, antes de tudo, você está pagando, Sim. né? E você tem ali a oportunidade de poder se comunicar com a pessoa com quem você quer conversar, fechar negócio, né? Então, tem que pensar bem antes de qualquer coisa, né, Leandro? Exato. Se for rodar para tráfego pago, tranquilo. Você segmenta a região e fica preso ali. Agora, se for na parte orgânica, tem que se atentar um pouquinho. Mas não vejo como um problema. Eu acho que tem mais benefício do que malefício. Tá bom? E quando as pessoas pedem para subir campanhas assim com clickbaits e tal, você acha que vale o risco? Ou tu acha que é mais um tiro no pé, assim? Eu não acho muito bacana, né? A gente não utiliza para aumentar o nível também, para né? aumentar o CTR, né, no caso, para aumentar ali a taxa de cliques ali. Cara, o cliente, ele vai de repente ele pode achar que está sendo enganado ali, se sentir enganado de fato, né, clicando, pô, mas não é isso, né? Para aumentar o CTR, vai ter um número de conversas muito alto, só que não adianta nada ter 1000 conversas e não ter conversão. Eu prefiro que tenha 20, 30 conversas e tenha bastante conversão, né? Então, eu acho que o cliente ali, ele se sente enganado. Então, não concordo muito com essa prática, não. Entendi. Porque a gente costuma ver muito disso, Sim. né? É que as pessoas também se apegam a números, né? Exato. Gosta de ver um número alto ali de seguidores, né? De interação, coisa do tipo. E isso acaba cegando, né? Muito dos empresários. Entrando já mais no assunto, assim, de criação de conteúdo e tudo mais... Você acha que, por exemplo, com a facilidade que a gente tem hoje de criar criativos e tudo mais, por exemplo, Canva, né, para fazer imagens, né, o ChatGPT para fazer alguma copy, né, até mesmo o CapCut, né, para editar vídeos mais curtos, assim, tudo mais. Você acha que qualquer pessoa pode empreender sozinho, divulgando seu trabalho, tendo essas ferramentas para você mexer gratuitamente? Cara, eu acho muito possível. Eu acho muito possível, sim. Tá muito fácil, né, hoje você aprender alguma profissão nova do digital, ou executar também. Só que depende do nível de ambição de cada empresário, de cada pessoa, né? Hoje o empresário, o nosso recurso mais precioso é o nosso tempo. E quando eu não tenho tempo, eu preciso comprar o tempo de outra pessoa. Então o empresário, ele não quer ficar parado ali editando vídeo ou mexendo com gerenciador de anúncios, por exemplo. Mas você acha que ele, por exemplo, ele começa assim? Tipo, ele fala, quero começar a divulgar de alguma forma. Não sei como, mas eu fazer por conta, vou editar um videozinho assim, tipo, tem o CapCut é super intuitivo, né? Sim. Se tu pega pra baixar assim e brincando, você cria um Reels, né? Sim, não, é muito possível, muito possível. Eu até aconselho, né? Eu tenho uma consultoria minha e eu falo para as pessoas, né? Eu ensino ali a fazer o tráfego pago do zero ao anúncio ativo, eu dou algumas dicas de ChatGPT, dou algumas dicas de Canva e algumas dicas de venda. A pessoa já está pronta para iniciar o negócio dela. Ela iniciou, ela não tem mais tempo para fazer aquilo, ela vai me contratar. Então, assim, é possível sim ela aprender e executar, com certeza, mas aí entra naquela questão. Quando o empresário não tem mais tempo para isso, ele precisa comprar tempo de outra pessoa. É um tempo mais barato, né, do que o dele. Então, por exemplo, se eu ficasse ali 2 horas fazendo aquilo, quanto de dinheiro eu estaria perdendo fazendo outra coisa na empresa, mais importante que aquilo? Então, aí é a hora que você entra, preciso contratar para tirar esse tempo para mim, para fazer, de repente, uma coisa mais importante na empresa. Saquei. Então... Você acha que, por exemplo, inteligência artificial hoje, da maneira que está, né? Que a gente... inteligência artificial para tudo, né? A gente consegue fazer tudo com IA, né? Você acha que com essa facilidade que a gente tem, por exemplo, com o ChatGPT, o Gemini, né? Que tem agora da Google, que é muito bom, inclusive, né? Poucas pessoas usam, né? O pessoal gosta muito do ChatGPT, né? Porque ele é muito mais... Foi o primeiro ali, basicamente, né? Ele tem um toque mais humano, né? Tipo, por exemplo, ele fala, ele pede desculpas... Né? Ele agradece, dependendo do que for. Eu, por exemplo, eu quando vou pedir alguma coisa, eu falo por favor. Eu também, desde que vem a era das máquinas aí, acontece a era das máquinas, fui bonzinho contigo, exato, cara. Então, assim, né? Tem que ser educado. Tem que ser educado com as IA. Tem gente que bate o chicote nele, né? Vai! Seja mais claro. Para de ser burro. Não. Tipo eu sou bonzinho com ele aí, sou bonzinho, não faço, cara. Não, tem que aproveitar os recursos, é momento, gratuito, né? Tudo mais. Mas você acha que isso ajuda muito, tipo, pro empresário mesmo? Ou você acha que isso pode mais atrapalhar no futuro? Cara, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito porque é assim, hoje falta mão de obra qualificada. Isso é um fato, né? Por exemplo, vou colocar um atendente de WhatsApp que precisa converter os leads que chegam ali para a pessoa. Se o cara não responde,
lógico, a conexão humana, o robô não consegue substituir, que é o ponto principal para venda. Mas, se o cara não responde, o cara demora horas para responder, é melhor ter um cara que demora horas para responder ou um robô que responde na hora e já leva ali para uma venda? Né? Então, você tem que pensar, bom, coloca na balança, conexão ou velocidade? Hoje as pessoas não têm tempo para nada. As pessoas querem tudo para agora. Às vezes né? para fazer um primeiro contato rápido ali, né? Só para não ficar no vácuo, né? Exatamente. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma grande aliada do empresário, tá? E a tendência é o quê? É cada vez mais buscar pessoas com conhecimento de inteligência artificial para agregar a equipe. Porque, assim, o ChatGPT, a pessoa vai ficar burra. Não. Porque para a pessoa conseguir um texto bom no ChatGPT, ela precisa fazer uma pergunta inteligente para ele. Não é simplesmente, faz a pergunta simples, vai vir uma resposta simples. Cara, quando eu falo com o ChatGPT, eu estimulo tanto a minha forma de comunicar ali que fala, caraca, sabe? Aí sai algo bem refinado, né? Então fica bem bacana. Então eu vejo hoje a inteligência artificial como uma nova onda, tá? É um novo mercado que está chegando e tá mudando tudo. Então quem não subir nessa prancha aí para surfar essa onda, esquece, vai ficar para trás. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com a Ana Paula, né? Ela trabalha no RH aqui. Tem episódio com ela aqui, inclusive, né? Que eu troquei uma ideia com ela. E eu lembro dela falando, né? Tipo, pô, tem gente que fala que o ChatGPT tá burro hoje, né? Que ele tá isso, tá aquilo. Mas isso diz muito sobre você, porque é você que tá perguntando pra ele, você tá pedindo, tá fazendo os comandos ali na hora, né? Exato. E eu fiquei falando, é isso? Tipo... É quase que um espelho, né? Às vezes ele tá burro? Então... E o ser humano adora jogar a culpa pra alguém, né? Fala, pô, como a IA tá burra hoje, cara? É isso. Então, assim, tem muita gente que abre mão até da inteligência artificial, fala, mas não é tão inteligente. Outro dia eu perguntei alguma coisa, ele não soube me responder, né? Cara, eu gosto muito, né? Às vezes eu preciso de headlines chamativas pra colocar nos criativos em vídeo, por exemplo. E às vezes falta ideia, né? Fala, pô, eu quero fazer um criativo pra limpeza de pele, por exemplo. Aí você fala... Mas eu falo da oleosidade, das manchas, dos poros dilatados. Então você pede ali 5 referências, não gostei. Preciso que refine elas. Não gostei. Preciso que seja mais direto. Não gostei. Preciso que seja mais chamativo. E ele vai... É muito louco. Cara, é muito louco. Então, fazendo as perguntas certas ali, cara, é só sucesso. Então, hoje, agrega demais. Já usou Já enviou áudio pro ChatGPT alguma vez? Já, só testando, mas não cheguei a usar pro trabalho. Eu prefiro digitar. Me assustou quão preciso é. Sabe? Ele entende certinho, ele sabe exatamente o ponto que tu quer chegar. Cara, aquilo dali é um absurdo. E eu fui conhecendo pessoas que batem o maior papo com o ChatGPT, né? Tipo, pô, assim, vira melhor amigo da pessoa, né? E porque usa pra tudo. Sim. Né? Eu acho isso bacana, assim, porque você consegue usar, né, tipo, de diferentes escalas, né? Por exemplo, tem alguma coisa que tu fala, será que é isso mesmo? Aí, eu particularmente sou a pessoa que recorre primeiro ao ChatGPT do que ao Google, pra pesquisar alguma coisa assim que seja mais questão de curiosidade. Obviamente que notícias, coisas mais, ele não vai conseguir entregar com a mesma qualidade, né? Eu acho que essa pessoa com amizade aí, acho que é o Rafa, hein? Você não acha, Vitor? É o Rafa, né? Que tem amizade com o ChatGPT. Não, inclusive tem... Eu uso bastante, mas eu acho que não cheguei nesse nível ainda. Amigo ainda não, né? Mas, não desconsidera, né? Porque, de repente, daqui a alguns anos aí... Daqui a uns anos ele vai falar, pô, Rafael, eu lembro dele, ele me tratou muito bem. Eu também, graças a Deus. Tem uma questão da IA, né, que a gente fala, e tá bem alta, não utilizo ainda, né? Inclusive, hoje eu estava estudando sobre o atendimento através de IA, né? Antes de vir para cá. Tem um que eu chamo de agente GPT. Né? Você treina o agente conforme as características que você quer que ele execute ali. Então eu quero treinar um agente que venda para a área da estética. Você coloca os comandos lá, você começa a conversar com ele para quê? Para criar a inteligência nele voltada para a estética. Você vai alimentando, dando informações para ele para que ele possa como se realmente fosse um funcionário. Perfeito. Então você ensina ele como ele deve conversar com as mulheres, você ensina ele a ser um SDR, a ser um closer para fazer o fechamento. Então você direciona a comunicação dele. Cara, é surreal. Pô, é muito louco, cara. E eu tava até trocando uma ideia esses dias com a Viviane, né, a CEO. Cara, ela me passou uma ideia, né, assim, de poder criar conteúdos e tudo mais, né, baseado no ChatGPT.
E, cara, eu não tinha parado pra pensar isso, mas ela me trouxe essa ideia. De que, às vezes, quando eu quero tentar fazer uma linha editorial, né? Criar algum conteúdo assim e tal. E eu quero passar pra ele um tom de voz do cliente. Às vezes, explicando, eu não vou conseguir passar tudo que é necessário para que ele possa entregar aquilo que eu quero, né? Uhum. Então, eu posso simplesmente mostrar um áudio do cliente para ele analisar. Caramba. E falar, pô, o tom de voz dele é assim, o que ele pensa é isso. E com base naquilo, eu consigo criar conteúdo, né? De acordo com aquilo que foi passado pelo próprio cliente. Sim. Cara, olha o nível que a gente chegou. É surreal, né? E assim, as primeiras vezes que eu conheci o ChatGPT há um tempo já, né? Logo quando lançou, meu irmão, que estuda medicina, né? Ele mostrou assim, eu falei, caraca, posso usar isso no marketing, né? E era algo, tinha acabado de lançar ali. Eu posso usar isso no marketing. E aí eu comecei a pesquisar, mas ficou esquecido lá, né? E aí quando eu conheci a Vivi falou, eu uso o ChatGPT pra tudo. A Vivi é a maior fã de ChatGPT. Ela é. Aí ela começou a falar. Eu falei, deixa eu ver isso mesmo, né? E realmente né? Realmente dá pra usar pra tudo. É algo muito bom. Mas você pode colocar, por exemplo, como você falou agora, você pode colocar o arquétipo do cara, você pode colocar como que ele se comunica, você pode colocar o perfil dele comportamental. Você pode colocar tudo na pergunta e ele vai responder conforme aquilo que você perguntou. Pois é. É surreal. Um ser humano não conseguiria fazer isso. Exatamente. Não dá. Até hoje eu fico assustado com a velocidade que ele me traz uma resposta. Sim. Eu posso pegar uma Bíblia, eu posso copiar a Bíblia, jogar lá, né? Tipo, ele já vai ter respondido tudo. Ele resume ali. Muito bacana. Sabe? É muito louco isso onde a gente tá chegando. É muito de uma questão geracional também, né? Sim. Porque, por exemplo, eu percebi que muitos adolescentes, hoje, eles não usam tanto o Google, né? Eles usam bem menos o Google, mas eles pesquisam muito pelo TikTok. Porque o TikTok é muito rápido. Muito rápido a informação chegando no TikTok. Claro, teria que ter um filtro ali, porque é muito fácil passar uma desinformação ali e tudo mais. Mas às vezes é uma coisa específica, né? Um vídeo específico, uma notícia que saiu há pouco tempo, mas que já tá rolando por aí. E, cara, a gente tá num tempo bem, bem diferente, né? Daquilo que a gente foi vendo com a construção do tempo, né? Por exemplo, com a época do Facebook, que foi migrando pro Instagram e tudo mais. A gente chegou na época que a gente pesquisa as coisas pelas redes sociais. Sim. Cara, é muito louco, né? Essa parte do TikTok, né, é aquilo. As pessoas estão cada vez mais impacientes, né? E o TikTok é uma rede ali de comunicação rápida. Então, vídeos curtos ali de 7 a 15 segundos no máximo ali é o que vence ali, né? Então, as pessoas estão impacientes. Isso é ruim, né? Porque aumenta a ansiedade das crianças hoje, né? Das pessoas, por conta de estar ali, ó, passando com muita velocidade. Então, isso é ruim, né? Lógico, tem muito conteúdo bacana lá, tem. Hoje, se você quiser trocar a resistência do chuveiro, joga lá no TikTok, vai ter. Vai. Você quer trocar tal coisa, você joga lá, vai ter. E assim, vai ter a resposta rápida. Não, né? vai ter o cara fazendo ali. E aí você vai lá e só reproduz. Então, hoje, por exemplo, né? A minha esposa, ela foi arrumar a sala dela, né? Eu falei, pode deixar que eu faço, né? E assim, eu vi no YouTube, muito tranquilo, né? Precisava... Você garantiu no que Não, tu me viu. garanti. Eu já tinha feito, tipo, trabalho de pintura, assim, tipo, em casa e tal. Eu falei, não, eu faço, né? Só que assim, a sala dela tinha que colocar o drywall e tal, eu já tinha colocado. Só que tinha que passar massa. Eu vi lá um sistema lá pra passar massa corrida no rolo e afinar ela com o rodo. E fica legal. Só que aí quando eu comecei assim... Aí eu saí na sala assim, falei pra ela, ó, eu aprendi, eu sei como se colocar pra fazer, eu vou fazer. Falei, não vai dar não. eu achei que eu conseguiria fazer aquilo ali só em um dia, só que ia levar 3 dias. E eu não tenho 3, eu ia fazer no domingo lá, que eu não trabalho, eu tava com ela de boa, ficou ela com meu filho lá, vou fazer. Aí eu falei, cadê o cara? Deixa eu pagar ele aqui, porque não vai dar não, né? Eu arreguei ali. Mas assim, eu aprendi a fazer uma coisa nova de uma forma muito rápida. Então hoje é muito simples. Então hoje só não sabe fazer quem realmente não quer aprender a fazer aquilo, né? Em tudo na vida. Então até coisa errada eles ensinam lá e ensinam bem. Então, lógico, usa com sabedoria, né? Tem que ter esse discernimento, né? De pesquisar coisas boas. Mas hoje, se você quer aprender a fazer dinheiro com a internet, tu joga lá que tu acha. Tem milhares de soluções para isso.
Exatamente. Né, com outro convidado, né, que eu trouxe uma vez, que era meu professor, né, o Eduardo Rajabali, cara, a gente comentou sobre isso, né, como o impacto dessas redes sociais, né, da inteligência artificial tá influenciando na rotina dos adolescentes, né, até mesmo nosso, né, eu assisto TikTok, né, eu gosto de vez em quando, assim, quando não tenho nada pra fazer, parar pra assistir alguma coisa, mas nunca é 10 minutinhos. Né? A gente passa um tempo ali, porque é viciante, né? E são vídeos curtos. Só que aí tu para pra pensar de que, beleza, eu assisto bastante TikTok, eu gosto muito dos conteúdos que aparecem, dos memes, das brincadeiras, né? Das curiosidades e tudo mais. Mas aí tu vai ver um filme depois, tu sente a diferença. Exato, é aquilo, né? É uma dopamina de curto prazo, que é ali rápida, na verdade. Então, o que acontece? É um vício, de fato. Tem que tomar muito cuidado, porque realmente é viciante. Então a pessoa fica ali, ó. E cara, e você não consegue ficar 5 minutinhos. Você fica horas e horas ali, ó, passando o dedo pra cima. E isso para as crianças, tem aumentado muito a taxa de ansiedade, depressão por conta desses problemas. Então a dopamina de curto prazo rápido ali, esse equivale a um cara viciado em cocaína. Então se você pegar um cara viciado em cocaína, por que ele é viciado em cocaína? A dopamina dele foi lá em cima quando ele usou, aí parou, ela caiu, ele quer usar de novo, vai lá em cima. Exato. E como que é com a gente, que usa as redes sociais sem sabedoria? Usei, não tá fazendo nada. Parou, não tem nada pra fazer. Vai lá, pega de novo. É droga. Exato. Dopamina de curto prazo, ali, rápida. Então, o que é uma dopamina saudável? É fazer uma atividade física, por exemplo. Um passeio com a família. Né? Ou uma resenha com os amigos, de fato. Isso é uma dopamina que ela tem uma longa duração. Sim. Você fica feliz por mais tempo. Então você conquistou algo ali no celular ali. Ah, legal. Rapidamente. Só tem a ganhar, né? Um futebol. Exato. Né? Não, e é isso quando você faz presencial. No celular, você utilizou ali, puf. Dopamina foi lá em cima e rapidamente ela cai. Jogando futebol, por exemplo. Jogou, passou 2 horas jogando futebol. Você ganhou a partida. Pô, a dopamina fica lá em cima e fica por dias lá em cima. Por conta daquela atividade. Já com o celular, não. Então é algo ali que tu fica... Preciso de mais. Então tem que tomar muito cuidado. Exato. E a plataforma já sabe disso, né? Ela tem sempre a lucrar e tudo mais. Pô, os caras têm agora aquele sistema de foguinho, já viu? Foguinho no TikTok? Pô, não, aquilo não dali, cara. O foguinho é tipo um sistema que eles têm lá de... Toda vez que eu mando um vídeo pra você, por exemplo, a gente vai alimentando um foguinho. Então, na nossa conversa, abre um foguinho. Então, aí ele tem a contagem. Aí se eu ficar te mandando por uma semana, vai aparecer o foguinho 7 embaixo, que tá, é um streak, né? Uma sequência, né, de 7 dias. E ele vai aumentando. Isso acaba virando uma competição, né? Tu fala, nossa, eu tô com um foguinho ativo há, sei lá, 100 dias. Aí bate uma meta e ele muda de cor. Então, assim, cara, isso daqui tá uma febre. Pra prender as pessoas. Meu irmão, eu tô já 78 dias com a minha namorada, mandando um TikTok pra ela por dia. Tem dia que ela fala, meu, já mandou TikTok hoje? Ela me cobra. Caraca. E eu cobro ela quando esquece também, porque, né, acaba virando um vício, né, isso tudo. E isso influencia também a maneira que a gente cria conteúdo hoje. Sim. Porque, por exemplo, hoje no Instagram, os vídeos... O Reels, por exemplo, a gente leva sempre um limite de um minuto e meio, assim, né, que a gente tem como um padrão. Uhum. Mas a gente percebe, né, a gente que trabalha com redes sociais, a gente percebe que se o vídeo tiver 1 minuto... né, ou até 1 minuto, ele rende muito mais do que um vídeo que bateu 1 minuto e meio. Sim. Porque ele sabe que hoje em dia a galera só quer saber de vídeo curto. Então tem que ser mais rápido possível quando for transmitir uma mensagem. Não, exato. Inclusive na produção de criativos em vídeo, a minha recomendação é de no máximo de 30 a 40 segundos no máximo. Por quê? Gancho muito forte, chama a atenção da pessoa, mostra um problema ali. Se você é da cidade tal e tem um problema tal, esse vídeo é pra você. Desenvolve ali como você vai resolver esse problema e, por último, uma chamada para ação. Agora, se você ficar falando sem parar ali sobre aquele assunto, a pessoa ela não vai clicar em nada, ela não vai parar para assistir. Então, hoje é muito importante o quê? Os 3 primeiros segundos, os iniciais, é onde você prende a atenção das pessoas. A gente coloca uma headline em texto chamativa ou começa o vídeo falando algo chamativo que a pessoa para assistir. E aí você fala uma solução para aquela dor rapidamente e uma chamada para ação. Se for muito longo, as pessoas não assistem, não converte. Cara, é isso mesmo. As redes sociais já entenderam isso,
né? Há muito tempo, antes da gente mesmo, né? Sim. E, cara, isso mudou a forma que a gente cria conteúdo, né? Não é mais a mesma coisa de antes. Antigamente, por exemplo, se você quisesse viralizar no YouTube, né? Sei lá, coisa de 2010, né? 2011. Cara, os vídeos longos, quanto mais vídeos você lançasse, né? Por dia. Eu tava até vendo um podcast de um youtuber grande que ele tava falando que... Pô, ele parou de fazer, né, criar conteúdo pro canal dele, né, que era um canal de jogos, né, e tudo mais. Só que era pra fazer coisas de 5 vídeos por dia. E, aqueles vídeos de YouTube não era vídeo pequeno, né, era Sim. vídeo grande, assim. Então, naquela época, funcionava esse tipo de coisa, né. Hoje em dia, por conta dos shorts, né, do YouTube, do Reels, cara, quanto menor, melhor. O YouTube criou o Shorts justamente para competir com essas redes Porque não rápidas. tinha como. Não dava para competir mais, né? Como que um vídeo de 20 minutos compete com um vídeo de um corte, né? Pode ser do mesmo vídeo, um corte. Pode ser que, sei lá, um canal oficial posta um vídeo de 20 minutos, aí um dos fãs, sei lá, cria um canalzinho assim, pequenininho no TikTok, faz o corte de 1 minuto e monetiza melhor do que o vídeo de 20 minutos. Então é muito esforço que tu perde fazendo um vídeo grande daquele, sendo que hoje em dia tá priorizando aquilo que é o vídeo que é mais curto, né? Sim, é o que tu falou, né? Antigamente tinha que postar vários vídeos e vídeos longos de qualidade, né? Mas essa questão da constância ainda não mudou, né? Então, se você tem uma constância nas postagens ali, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tudo vai identificando que você realmente é relevante e você vai crescendo automaticamente. Lógico, com vídeos bons, mas se você tiver uma constância, com certeza isso ajuda bastante, né? Mas vídeos curtos por conta dessa questão da velocidade que as pessoas vivem hoje. Pois é isso mesmo. Leandro, cara, bate-papo maneiro que a gente fez hoje, viu? Pô, muito bacana mesmo, até porque sua segunda participação aqui, né? E a primeira a gente focou muito mais nessa questão do tráfego pago, né? A Viviane perguntou muito sobre isso. Dessa vez eu queria trazer realmente mais o seu posicionamento sobre outros assuntos, né? Não somente do tráfego pago, porque a gente já sabe que você faz isso com bastante excelência, né? Mas para ver sua opinião sobre os outros assuntos também, né? E, cara, foi bem divertido, cara. Espero que tu tenha gostado. Curtiu? Com certeza. Não, eu gosto de conversar, cara. Quer conversar sobre qualquer coisa, me chama que o papo rende por horas e horas. Então... Não, isso foi só um pedacinho daquilo que a gente conversa quando a gente vê, por exemplo, tu vem gravar criativa aqui com a gente e tudo mais, né? Tipo, a gente sempre brinca muito, né? Na hora de for gravar, pra descontrair também, né? Não ficar aquele clima tão tenso, né? E, cara, muito bacana mesmo. Cara, de verdade. Pra quem ainda não segue o Leandro, é leandro.apex no Instagram, né? A gente vai deixar lá no início do vídeo também, se você quiser ver na descrição, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Segue também a Fitofórmula Lab, tá? O Spaco Taori, né? Que é o nosso espaço aqui, né? Que multiuso, né? Que a gente usa para várias atividades. Marketing Taori, né? Que é a agência que trabalha, né? Por trás disso. Então, todos os vídeos... Cara, tipo, é uma produção maravilhosa que você pode conhecer através do Instagram, tá bom? Então, é isso. Leandro, muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Quem sabe na próxima assim, a gente não conversa mais sobre outros assuntos e tudo mais. Muito obrigado por esse especial, viu? Só convidar. Valeu. Então é tchau, tchau. Galera, tchau, tchau.